Olá pessoal, continuamos falando sobre o processo de independência do Brasil. Falamos sobre movimentos separatistas, alguns aconteceram em Minas, Bahia, Pernambuco, mas não conseguiram separar esses estados do Brasil. Porém, a independência do Brasil, ela vem unificada, todo o território unificado, no dia 7 de setembro de 1822, o feriado que nós comemoramos esses dias, alguns dias atrás. Esse é o famoso quadro de Pedro Américo, que fala sobre a independência do Brasil. Alguns historiadores discordam, dizendo que ela não foi proclamada às margens do rio Ipiranga, como a memória quer construir, como esse quadro mostra. Outros dizem também o contrário, dizem que foi sim proclamada às margens do rio Ipiranga. Então não há um consenso, há uma divisão, mas todos concordam que não houve essa participação popular nessa declaração de independência ou morte. Alguns estados houve a participação, a luta, porém o decreto foi feito em acordo entre Dom Pedro I e a aristocracia rural. O que seria a aristocracia rural? Seria a elite ligada à produção de produtos agrícolas. Era essa elite que tinha um poder econômico no país em aliança com Dom Pedro I, para evitar que o Brasil se dividisse em vários pequenos países de língua portuguesa, proclamaram a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Um país se torna assim, surge um país independente de língua portuguesa, unificado e não fragmentado em vários países. Um processo importante, um processo político importante, não podemos negar que essa emancipação, essa independência política foi importante para a história do nosso país, assim como os outros países da América também já estavam conseguindo a sua independência aos poucos. O Brasil também conseguiu a sua. Porém, de forma diferente dos outros países da América, o Brasil, independente agora, separado de Portugal, não tem uma república, ou seja, não passa a ter um governo de presidente, e sim de imperador, uma monarquia. O próprio Pedro, que faz a independência do Brasil, se torna assim Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil. Nós podemos questionar algumas situações, como, por exemplo, o fato da independência do Brasil ter sido feito por um português. Afinal, Pedro era português e não brasileiro. Então, o primeiro imperador do Brasil independente, separado de Portugal, era um português e não um brasileiro. Porém, esse processo de independência teve algumas controvérsias, algumas questões complexas, algumas resistências. Houve luta em alguns estados que dividiu populações locais a favor e contra a independência, como, por exemplo, na Bahia, no Piauí e no Pará, com destaque para o estado da Bahia, que dividiu a independência, teve uma reação que dividiu a população na localidade, e se destacando aí até a luta de uma mulher que lutou por essa independência em relação a Portugal, estava do lado daqueles que eram a favor da independência, Maria Quitéria, um exemplo de liderança feminina que precisou fingir ser homem para entrar no exército brasileiro. Enfim, a Bahia consegue, nessa divisão populacional, consegue proclamar a independência em relação a Portugal, conforme havia sido já decretado anteriormente por Dom Pedro I em relação a todo o território nacional. No momento posterior, tanto que os baianos comemoram o feriado da independência do Brasil, também no dia 2 de julho de 1823, 2 de julho de 1823, que é quando os baianos conseguem separar aquela região de Portugal e manter ali esse movimento que já tinha sido um ano antes decretado por Pedro I. Mas essa independência do Brasil política não necessariamente trouxe uma independência na prática, uma independência em outros aspectos. Como já foi dito antes, ela foi feita por um português. Além disso, o Brasil teve que pagar uma indenização de 2 milhões de libras para que Portugal reconhecesse
a independência. Além disso, o Brasil aumentou a dívida que tinha com a Inglaterra, herdando parte dessa dívida que foi construída pelos portugueses e aumentando mais ainda a partir do momento que o governo brasileiro, durante todo o Império, adquiriu mais empréstimos com a Inglaterra. A escravidão continuou, ou seja, independência para quem? Para os escravizados, que não havia, para seus descendentes também não, e junto a ela, claro, a desigualdade social. Não há independência na prática real e justa quando há desigualdade. As terras continuaram e continuam até hoje nas mãos de uma minoria. Então, o processo de independência oficial do Brasil não trouxe, na prática, independência econômica e muito menos uma independência social. Os povos historicamente segregados, excluídos, continuam até hoje. E a desigualdade é um câncer que ainda mata a nossa sociedade.